Pá, é sempre um prazer. Pá, foi difícil nos encontrarmos. Yeah. Tipo, estamos a adiar, não se encontra há meses. Embora, pronto, era a minha vez de vir te visitar, né? Você já foi me visitar várias vezes. Certo. Agora era a minha vez de estar aqui. E aí, pá, foram bons dias contigo aqui. E, pá, infelizmente hoje é o último dia. Yeah. Mas teremos esse tempo para estar a fazer essa nossa conversa, né? Que Yeah. vai girar em torno de coisas. Boas, boas. Conta-nos um bocadinho sobre photowalk. O Fogo. pessoal tem perguntado muito sobre photowalk. Mucandas, o que é o photowalk? Eu, como não podia deixar ficar de fora, o organizador do photowalk estava aqui para poder nos explicar um bocadinho como é que funciona o photowalk. Pronto, tudo começou com. Eu fiz um. Boa tarde. Eu fiz pequena. Fiz um pequeno curso de 3 a 4 meses com a Publish Africa, Ok? que é uma organização que se foca a evoluir ou a desenvolver fotógrafos, videomakers, pronto, a desenvolver a narrativa deles, né? A melhorar os skills como fotógrafo, não os skills técnicos, mas os skills intelectuais, como, por exemplo, storytelling, narrativa, personal brand, marketing, né? Uhum. Marketing, mas o quê? E até a parte comercial de como que os criativos devem se vender, né? E pronto, esse projeto chama-se uh, Studio, Cohort Studio, né? Que é Ok. tipo uma pequena, é tipo uma incubação, entras, vão te acelerar em muitos aspectos que devem estar melhorados e depois, prontos, teve isso tudo e foi uma experiência boa. Eu era o único angolano lá, Ok. e o que aconteceu? Me apercebi nesse momento todo que nós temos uma barreira linguística, porque nós somos países irmãos, somos um país irmão do Congo e da Namíbia e da Zâmbia, Uhum. mas nós não temos aprendido a falar as línguas dos países que estão ao redor de nós. Tipo, não falamos inglês, não falamos francês e pronto, até nem falamos propriamente as nossas línguas nativas como deve ser, né? Certo. E aí falamos só simplesmente o português. O português é a nossa língua, pronto, é a nossa língua dominante aqui em Angola, mas, por exemplo, Moçambique também, a língua dominante é português. Ok, ok. Mas por ele estar rodeado de países que falam inglês, como África do Sul e não sei o quê. Uhum. Você vê que os cidadãos, ou existe uma cooperação entre eles para acelerar o aprendimento, a aprendizagem, Aprendizado? desculpa, do inglês, ou os próprios moçambicanos sentem mais interesse em aprender inglês de forma mais fácil. Pronto, as crianças não falam provavelmente frases completas, né, mas têm noções básicas de inglês, ou adaptam o inglês no calão, nas suas linguagens na linguagem do dia a dia, estás a ver? E como é que conseguiste, como é que conseguiste criar este link? Ou quem te passou o link na vertente de poderes participar nesse, core para poder realizar esse photo walk? Isso Pronto. foi, isso foi online ou tiveste presencial? Yeah. Pronto. Isso tudo era só para chegar ao momento que eu ia dizer que depois do curso, Ok. pronto, só quase ao fim do curso com a Unpublished Africa, que é o Business Studio Cohort Uhum. 3, então estávamos a fazer, acho que a última aula, a penúltima aula, nós estávamos a ter mais uma conversa sobre criativos, sobre projetos e não sei o quê, não sei o quê. E eles disseram que lá normalmente eles disseram que tem algumas iniciativas que eles praticam, né? Que por Boas. exemplo, uma delas é as exposições que eles fazem online ou presenciais, desculpa, online ou presenciais, dependendo da época. Eles depois disseram que tinham a ideia de fazer um photo walk. E eu Ok. fiquei tipo, photo walk? O que é? Eu falei, epá, eu sei que estamos distantes, mas contem comigo, porque eu quero tipo, fazer parte disso, né? É sempre E, bom e aí é sempre partilhar, bom partilhar, e trocar principalmente por networking. ser a África Criativa. Naquele curso não tínhamos só. Não era o curso de Angola, era tipo, acho que eles estão sediados no Zimbábue, e Ok. tínhamos ganenses, tínhamos sul-africanos, tínhamos dos quenianos, estás a ver? Tínhamos uma mistura de, de vários países nesse curso Ok. e que, pronto, ajudou muito nessa interação, nessa
nesse intercâmbio cultural. Boa. Partindo dali eu disse que eu quero continuar a fazer parte da África criativa, não só de Angola, né? Porque existe um mundo todo africano que que pratica a criatividade de uma forma mais acelerada que Angola. Então queria estar lá. E pronto. Depois disso, só um minuto. Yeah. Depois disso, manifestei interesse em continuar a participar em iniciativas africanas da criatividade. Então eles lançaram uma sugestão de implementar o Photohack aqui em Angola. Acho que eu vi apenas uma interação dessas em relação a reunir fotógrafos e ir para as ruas captar estas narrativas. Pronto, e não era só ir para as ruas de forma normal. Eles deram temas, impacto da mente, o turismo, o impacto da mente estava dividido em subtemas. Eu depois criei um PDF que também provocava o sentido crítico dos fotógrafos no que concerne coisas para eles captarem enquanto caminhávamos, né? E então, pronto, partou muito disso. Resumindo, o Luanda Photo Walk é uma iniciativa conjunta, uma iniciativa da Unpublish Africa, que é uma organização internacional que é responsável pelas dinâmicas de aceleramento, pelas dinâmicas de como é que é o termo correto? Não é bem empoderamento, não é pelas dinâmicas de empoderamento da área criativa, mas especificamente fotografia e vídeo e as suas narrativas. Tocando na área criativa, o que é que te inspirou na área de criatividade? Propriamente. O que é que te inspirou? O que é que te fez entrar nessa área de criativo? Olha, eu me lembro que eu sempre tive contato com a arte. Isso começou na igreja. Não, comecei em casa com a mamã. Porque sempre ouvíamos músicas, louvores e não sei o quê, né? Acho que a música sempre está presente nas famílias angolanas. Certo. Isso começou assim, e depois, pronto, desde sempre crescemos na igreja, e na igreja, na metodista, existem muitas dinâmicas para a juventude, ou para os jovens, para as crianças, né? Porque, só para ter uma noção, as crianças já ensaiavam para apresentar Natal, para apresentar a Páscoa e não sei o quê. Então tem uma cena misturada de músicas, né? Maioritariamente música, depois alguma encenação assim básica sobre o menino Jesus e não sei o quê. Pronto, começou ali, né? Igreja. Mas eram coisas normais, tipo, tu não sabes que estás a fazer arte, né? E também, tipo, é só. Pronto, é arte, mas não é propriamente porque és criança. Depois foi crescendo, foi ficando adolescente. Só um minuto. Peraí. Acho que eu estou um pouco constipado. Mas tá à vontade, tá à vontade. Depois fomos. A cena foi crescendo e depois fiquei adolescente, e nos adolescentes também existem outras dinâmicas. Encontras grupos musicais, diversos grupos musicais. Encontras também, além dos grupos musicais, encontras grupo de teatro, grupo de poesia. Que na maioria das vezes tem feito os ditos Os geograus. jograis, essa coisa toda. Eu fiz muito, fiz jograis, fiz poesia. Eu lembro que a mamãe me ajudava a ensaiar, tipo, para fazer poesia no dia do Natal. E depois tem a cena que também tem os pais, outros pais, tipo, não é só as crianças, né? Era já na classe, nós falávamos classe, que eram grupos também dentro da igreja, grupos específicos de pessoas que se encontram num dia da semana. É tipo, mais familiar a classe, tem as crianças e não sei o quê. E aí nós fazíamos e não sei o quê. A razão pela qual surgiu essa tua paixão por ser criativo, pela criatividade. Vou chegar. Depois, isso tudo, depois, um vizinho, eu sempre gostei, mas de sempre gostei, mas não era fotógrafo. Um vizinho ofereceu-me uma câmera Samsung branca, essa câmera deu muito problema, meu Deus. O vizinho me ofereceu uma câmera Samsung branca e tipo, ainda não sabia o que fazer. Não, acho que antes do vizinho me oferecer a câmera, eu tenho um tio, o tio Beto, que acho que ele trabalhava na TPA, trabalhou na TPA por muitos anos. Ele tinha algumas nas sentadas familiares, ele levava a câmera dele, a Canon, uma preta. E há um amigo sem, acredito. Então, eu já recebia para ser eu a fazer as fotos. E me lembro que essa deu um problema, porque fomos numa sentada familiar. E eu, como estava encantado com a cena de tirar fotos, acho que era a segunda vez que eu estava em contato com a câmera. Desculpa. Eu que estava encantado
com a cena de tirar foto. Tipo, saí da Central da Família, comecei a andar pelo bairro do Camama, a fotografar e não sei o quê, e não perdi noção das horas. Depois, afinal, estava a me procurar e, tipo, quase iam me bater. E, começou ali. Depois, curti isso, o vizinho apercebe-se que eu tenho esse gosto, né? Essa paixão pela Oferece-me uma fotografia. Samsung pequena, o vizinho era estilista, Luiz Gama. Ok. Oferece uma Samsung pequena. E depois como aquilo começou, o que é que dá para fazer com isso? Foi, Mostrou vais experimentando. aquela curiosidade Yeah, em querer aprender. vais Querer aprender experimentando, tipo, ficas em frente, como é que funciona. ficas sentado no passeio do bairro, vês as pessoas, comecei ali. E depois, pronto, já a fase da adolescência, a cena do, a cena do, não sei se aqui teve a cena dos Pichu Pichas que faziam aquelas sessões, eu não sei Sim, o quê. 2000 estamos a falar em 2012, 2012, 2013, essa cena 15. dos pitch e não sei o quê. Essa foi uma fase muito revolta da minha vida. Já tinha a câmera, então comecei a praticar muito isso. Mas depois sempre a perguntar o que é que eu posso fazer mais, né? Porque não era fazer aquela sessão dos pitch. Então, acredito que dali mais o teatro, tipo, boa tarde. Acredito que dali mais o teatro, mais as outras formas que eu já tinha tido contacto, Aperfeiçoado ou tido contacto contato na, com na essas. infância. Ok. Comecei a explorar a criatividade, né? Tipo, comecei a escrever a poesia, escrevia peças de teatro, sempre de forma amadora, né? Mas é esse de explorar. E a metodista trabalha muito isso nas pessoas, tipo, de forma natural, né? Porque depois também tens aquelas responsabilidades de pregar e não sei o quê. Como assim, então, praticas sempre um pouco de alguma coisa. E depois, pronto, no médio fiz arquitetura, porque era a coisa mais me enganaram, era a coisa mais próxima que eu podia ter do que é De arte fazer a arte. ou do que é fotografia, né? Porque vais fazer aquela cena das perspectivas, não sei o quê. Ok. Escolher, eu já tinha cinco, até nem falei do desenho, porque também desenhava muito quando era criança. Ok. Começou no desenho, agora que falamos assim. Uhum. Tipo, começou mesmo no desenho, tipo, 3 anos, desenho Mickey, não sei o quê. Ou a capa dos cadernos replicar, Uhum. dos cadernos de futebol. Depois do médio, saí desde sempre, entro no ensino médio com um pouco mais de visão e continuo a fazer até hoje. Ok. Pronto, entro na área criativa com a fotografia e estudando arquitetura. E essa cena da AutoCAD, não sei o que, SketchUp, estudando arquitetura também, pronto. Fiz arquitetura no ensino médio em paralelo. Estava a aprender Photoshop Ok. para fazer os flyers da igreja com o Deus e o Caiaia. Ok. Estava a fazer Photoshop. Então, já vês que eu começo a exercitar, girar. a girar e a exercitar mais esse lado Processo no criativo. processo criativo. Começamos ele começou a me ensinar Photoshop, acho que ainda era CS6 Ok. e acho que Então não chegaste a utilizar o PixArt. no telefone só, existia em PC também? O PC tinha o PixArt Ah, é? para edição de fotografia naquela época. Ah, é? Yeah, PixArt. Che, Pixar então é antigo. Muito, Eu muito lembro só antigo. de ter visto, de editar no No telemóvel. telemóvel. Aqui pões aquele, faz uns filtros bem estranhos, pões uns emojis. Ok. Estrelinhas, utilizava estrelinhas, Aquele, depois colocavas os nomes. aquele emoji da língua Da fora, língua com o fora. desenho. Foi ali. Depois, pronto, deu-se o Kayaya, me ensinou muito sobre o Photoshop, mas o design que eu já fazia AutoCAD e não sei o quê. Ok. Então já estava foto, arquitetura, mais design, então já estava a começar a exercitar isso, a girar. E fui melhorando o processo crítico, fui pesquisando mais. Aqui não existe não existe pronto, licenciatura, então é mesmo as pessoas fazem pesquisa por conta própria. E como é que é o mercado criativo por Luanda? Como é que funciona? Olha, o mercado por criativo por Luanda está muito aguçado. Acredito não só Luanda, tipo de forma geral, né? Porque vejo também muita gente que está em Luanda que saiu de outras províncias. Ok. Pois Luanda é o centro, porque encontras diversidade de pessoas e muitas oportunidades, né? Ok. O mercado criativo está muito aguçado. Eu acredito que está no bom caminho, né? Uhum. Tem os seus prós e tem os seus contras, mas acredito que está no bom caminho. Já vês muita gente a ser fotógrafo, já vês muita gente
a ser designer, já vês muita gente a ser filmmaker, já vês muita gente a ser social media, já vês muita gente a fazer eventos, estás a ver? Já vês muita gente a criar muita coisa, já vês existem muitos artistas, pronto, quando o mercado criativo isso tudo, né? Existem muitos artistas plásticos, não sei o que, pronto, que embora uns saem da arte para a criatividade, uns saem da criatividade para a arte, né? Mas isso tudo está a ser muito bem massageado. Pode ser melhor com muitas iniciativas, como concursos, mais empresas abertas. Olha, já vês também muitas agências, cada vez mais têm surgido tem as grandes, as top, mas tu vês algumas pessoas a saírem das agências top para criar os seus próprios negócios, os seus próprios negócios da economia criativa. E, Ou vês, tipo, o design trabalha na agência X, mas ainda consegue manter uma marca própria. e basicamente tem quantas agências vá por Luanda? Quantas agências tem? Tens noção de quantas Eu diria agências tem lá por lá? muitas. Não estou em erro, creio eu que é só Luanda Que tem agências? Agências já. Aqui por Benguela não tem agências? não. Ah, é? Que eu saiba. São não. mais estúdios, né? Yeah, Estúdio específico de fotografia ou vídeo. Yeah. Porque a agência gira em outros aspectos. Tipo, acho que acredito. Pronto, não segmentando ou não separando de pequena a grande, né? Mas Certo. acredito que existem mais de 30 e tal agências. E como é que é Mais e de como é 30. que é o processo criativo diferencial, né? Como é que funciona? Como é que, nesse caso, como é que é o seu processo criativo? O Um meu? método específico para poder criar um design, planificar uma sessão fotográfica ou uma direção Desculpa. de vídeo e tudo Uhum. mais. Como é que funciona esse processo criativo? Pronto. Tu é que direciona, tens alguém, na maioria das vezes tem feito sempre um branding, né? Como é que é? Brainstorm. Brainstorm, como é que funciona? Pronto, ao longo dos anos eu era só júnior, né? E eu e o Judo temos uma filosofia Ok. para sempre júnior. Tipo, nunca te posicionas como o tal, porque o júnior sempre quer aprender, o júnior tem sempre a fome de querer crescer. Ok. E aí se tu achas que és mau na fotografia e yeah, passa por ali. Do que queres criar, como queres criar, ah, melhorar as ideias, não só receber e fazer, mas tipo receber, melhorar e depois entregar, estás a ver? Ok. E assim te mandaram fazer, tipo, se te mandaram servir, trazer água, tu podes trazer só a garrafa d'água, Ok. certo? Mas também podes trazer a garrafa d'água já com um copo e perguntar se a pessoa quer gelo ou não. Certo. E, então é sempre do que me é pedido, do que me é pedido, é sempre a ideia de me pediram isso, mas posso fazer um pouco mais. E essa cena de posso fazer um pouco mais, posso fazer um pouco mais, posso fazer um pouco mais, pronto, tem me posicionado a caminhar para a direção criativa, Ok. porque além de trabalhar em empresas, né, tenho iniciativas próprias, tenho uma empresa própria com Voata, que é a Focus Audiovisual, que não nos intitulamos como agência, Ok. nos intitulamos como uma produtora criativa, porque além de a agência geralmente da publicidade, além da publicidade vamos também para o lado para muitas outras dinâmicas, por isso é que nós criamos coisas, além de ter cliente e entregar, nós criamos coisas próprias, criamos eventos, projetos, temos Repercussão Hip Hop Festival, temos o Afropunk Angola, temos o Curto Uma Curta, que está para sair também, mas o filho o filho que temos dedicado muita atenção é o Repercussão Hip Hop, porque nós somos amantes de hip hop. E para realçar, a Focus foi criada comigo, a minha irmã, e pronto, a minha irmã ainda está no ativo, mas pronto, ela tem umas prioridades, tem certas prioridades que pronto, ela ainda não está tão presente. Agora, desculpa, isso tudo era só para contextualizar. Ok. Yeah. Então, o processo criativo passa por vários aspectos. Primeiro, a minha criatividade é aguçada como conversas como essas. Tipo, a minha criatividade é aguçada porque estou no Photoshop, abri o Photoshop, abri alguma coisa e estou assim. Não, a minha criatividade é aguçada por conversas, olha, as músicas despertam muita coisa, muitos gatilhos. As músicas despertam muitos gatilhos em mim, principalmente visuais, né? Porque, para vocês terem noção, eu sou uma pessoa muito visual. Meus pensamentos são visuais, né? Eu visualizo. Yeah.
Depois vou explicar um pouco. Yeah. Yeah. Então, o meu processo começa com conversas como essas, ou como, por exemplo, quando fomos ao Cautinha e se aperceber que acho que pode ser criado isso, dá para fazer isso. Tipo, as nossas e tenho amigos, né? Nós já notaste que nós os dois temos sempre conversas provocativas e que aguçam alguma coisa e que depois tipo, te apercebes que estás a praticar um processo criativo e a começa ali que te aguçam alguma coisa e depois dali vais partir para a criação ou para o tive essa ideia, brainstorm, depois vou. Pronto, essas conversas, essas saídas, provocam isso, ou ver a realidade angolana te provoca algo do e se eu puder fazer isso? Será que eu posso fazer isso? Dá para fazer, tá vendo? Provoca sempre algo do tipo, por que que isso é assim? Por que que não pode ser assim? Essas questões provocam algo, que esse algo, né, vai para o brainstorm, que passa por pesquisa, né? Ok. Vai para o brainstorm que despejas as ideias, né? Já tiveste tipo o gatilho, né? A semente que foi provocada, então, brainstorm é fazes as pesquisas, despejas mais ideias sobre aquela possível solução ou possível problema, despejas mais ideias de como pode solucionar aquele problema, ou se calhar não é sempre um problema, né? Mas a ideia de e se podemos fazer isso para ter isso, tá vendo? Yeah. Então passa por isso, depois desse brainstorm, né? Yeah, pronto, yeah. Não é uma coisa tão específica assim para mim, mas estou sempre a tentar resumir. Para mim, as minhas conversas, as minhas saídas, as músicas que eu ouço, os videoclipes, Que te inspiram para poder ser mais ou ter mais criar coisas, criatividade e já. criar coisas. Eu me considero uma pessoa com muita sensibilidade, estás a ver? Ok. E eu me considero como uma pessoa com muita sensibilidade, além de outras coisas como compaixão e não sei o quê, mas acho que eu tenho muita sensibilidade. Yeah. Então, partindo disso, muitas coisas são gatilhos para mim para criar. Yeah, muitas coisas são gatilhos para mim para criar. Yeah, então, passa pelo brainstorm, essa coisa toda, depois pesquisa claramente, adicionar mais ideias loucas, mais ideias impossíveis, mais ideias loucas nesse brainstorm e partir para ação. Antes era um processo muito mais desorganizado, Ok. mas agora quando começas a criar estruturas, tipo como empresa, atendes cliente e crias projetos sociais ou para as outras pessoas, não são projetos para ti, tipo, não são projetos que só tu vais ter o benefício, né? Mas que tem um Futuramente poderá muitas pessoas poderão se beneficiar desse tipo de e que projeto e não só. muitas pessoas vão se beneficiar, tem outras coisas envolvidas. Então chega um momento mesmo que o criativo tem que se organizar, tá vendo? Então esse processo de organização aqui ideias. Agora, gestor do projeto para poder trabalhar no projeto como deve ser, porque não podemos fazer tudo. Yeah. E preferes trabalhar com marcas ou empresas ou clientes individuais? Na sua maioria. Prefiro empresas. Empresas? Prefiro empresas por causa dos processos que podem ser benefícios para uns e para os outros. Ok. E também porque pagam mais, claramente. Ok. Mas prefiro empresas e também pelo nível de expansão do projeto. No fundo, se eu for para falar, prefiro trabalhar em projetos próprios. Ok. Mas como precisas impulsionar a empresa, precisas de dinheiro. Certo. Mas prefiro empresas. Tu nesse momento, tu fazes mais qual? A maioria isso varia muito. Aparece. É mais pessoal. É mais pessoal. É mais pessoal. Gostas? É mais pessoal. Queres ascender? Como é que pensas que isso... A ideia é estender, né? Hum. E para as empresas também. É bom também agarrar empresas para poder alavancar mais coisas, embora. Desculpa, trabalhando com empresas, eles podem despertar diversas visões de ideias e tudo mais. Sim, porque também tem a questão de tipo os diversos projetos, porque podes segmentar público, tens de fazer algo específico para comentar alguma coisa e não sei o quê. Acredito que passa também por ali. Tem mais uma cena de multidisciplinaridade do que pessoas, porque é muito específico, né? E para quem quer ser um criativo,
Existem equipamentos apropriados hoje em dia? Qual é a evolução? Como é que tu irias, quais são os passos ou para quem quer começar a ser criativo? Yeah. Yeah. Como é que tu dirias? Equipamentos apropriados para ele poder usar. Pronto, mas quando falamos criativo, estás a generalizar. O mundo Certo, criativo certo. existem vários, mas queres falar provavelmente de quê? Na vertente das ferramentas, né? Da área de fotografia, de filmagem. Quais são os equipamentos Pronto, que ele deve yeah. utilizar? Posso responder de duas formas. Ok? A primeira seria, para quem quer ser criativo, precisa claramente trabalhar a sua criatividade e os seus processos criativos, ou perceber se é criativo. Porque podemos ser simplesmente amantes, mas não é algo como se fosse dom, é algo mesmo é algo que se trabalha, mas perceber a inclinação. Uhum. Perceber a inclinação. Depois, partindo do princípio de perceber a inclinação, aprender. E depois, o mundo como está tão volátil, o mundo está tão acelerado, o mundo está tão rápido, aprender e ser muito bom. Yeah. Aprender a ser muito bom. Agora, especificamente para criativos, audiovisual, né? Eu diria que fazer todos os dias. Tipo, praticar todos os dias. Para ganhar a perfeição. Primeiro pratica todos os dias e aprende tudo daquilo. Se és fotógrafo, aprende a fotografar, aprende tudo, fotografar grávida, aprende a fotografar paisagem, aprende a fotos comerciais, fotos publicitárias, aprende a fazer tudo. Aprende a fazer tudo ou experimenta tudo. No início experimenta mesmo tudo e talvez um ano depois basta perceber o que é que queres. Tocando nesse assunto, quais são os nichos do mercado que estão mais abertos para trabalho, para trabalho criativo atualmente? Área de eventos, moda ou corporativo? Eu diria que área de eventos, não, corporativo está a precisar mais de criativos atualmente, muitos. É? O corporativo está a precisar muito de criativos. É? Depois, lá, o corporativo está a precisar muito de criativos. Depois, além disso, eventos, né? Mas pronto, está ligado ao corporativo também, e não só. Mas eu tenho uma tabela que vi aí que lançaram no site GPT que os 10 empregos do futuro, tipo 4 deles, não tem, devem ser mais, mas 4 deles são área criativa. O design sim, o design há muito tempo sim, mas agora como entrou aí e a inteligência artificial está a balançar se o designer é importante ou não. Mas o filmmaker cada vez mais está a ser importante, o fotógrafo cada vez mais está a ser importante. O filmmaker ainda mais, infelizmente. Está a ser, infelizmente para uns, felizmente para outros, né? O filmmaker está a ser muito importante porque agora nós precisamos, como estamos no mundo digital, nós precisamos mostrar, comunicar. E o filmmaker, tipo, tem filmmakers milionários, estás a ver? Então, tipo, te percebes que é um nicho que está-se a precisar muito. E se calhar as pessoas ainda não deram conta disso, que atualmente o audiovisual vende bastante. O audiovisual vende muito, audiovisual. Quer para a empresa, quer para eventos pessoais, vende muito, mas as pessoas creio que ainda estão meio que distraídas nessa área. Abriu ali. Pensam que pura e simplesmente, sem problemas. Eles pensam que pura e simplesmente fazer uma fotografia com o telemóvel basta. E esquecem-se do filmmaker. Olha, eu por acaso estive a ver uma filmmaker. Ela é filmmaker, uma brasileira filmmaker, mas storymaker. Ela é uma storymaker. A maioria das pessoas que contactam ela é mais para eventos, casamentos. Em vez do cliente estar aí a perder o tempo entre aspas, né? Tá com o telemóvel a filmar, ela tem uma equipa apropriada para poder fazer esse tipo de trabalho. E só envia o cliente só vai postando. A fotografia, a cena visual é uma cena intemporal, principalmente a fotografia.
nos acompanha desde sempre, as pessoas não percebem, mas a fotografia tem um peso, tem um significado todo, É tem bastante. uma responsabilidade toda, por conta do conceito básico, por conta das memórias que vão ser congeladas, estás a Yeah. ver? Por conta das memórias que vão ser gravadas, que saber que, tipo, não voltas ao tempo, mas por uns segundos a fotografia te faz lembrar, estás a ver? Yeah. A fotografia é muito É memória, ela fica para sempre, yeah, está aí ela é para sempre. memória, estás Então, a ver? A não- cena de poderes ver foto do teu falecido, a cena de poderes ver a tua trajetória toda, né? Próximo da fotografia seria o espelho, só que o espelho não congela nada, né? certo. Não, é só reflexo. Yeah. Já a fotografia congela e tens algo palpável para ficar contigo por muito mais tempo. Fotografias são memórias. Sem falar, sem Partindo falar, desse, sem falar dos vídeos, né? yeah, Yeah. yeah, yeah, partindo desse princípio, yeah. E depois, pronto, a fotografia evoluiu para vídeo, Yeah. mas a fotografia é uma coisa muito importante. Yeah. Yeah. E pronto, ainda é sempre muito especial quando eu tento definir a fotografia, porque eu só sinto. Ok. E aí é uma cena de sentir, não sei o quê. Yeah, e não só a fotografia, até porque uma fotografia não precisa ter legenda, só da pessoa ver já consegue definir ou decifrar o que é que realmente diz aquela fotografia. Yeah, yeah, Yeah. yeah. E partindo do princípio de que tu falaste que está a ser muito rentável, tem milionários fotógrafos e filmmakers. Yeah, Partindo realmente. desse princípio de que essa área está a dar muito dinheiro, tá, percebes muita gente que também vem experimentar. Sim. Estás a ver? Também vem experimentar. Yeah, e se você notar, o número de fotógrafos tem crescido. O número de fotógrafos que tem crescido, porque realmente já perceberam que aqui dá dinheiro. Sim. Bem feito, muito bem feito dá dinheiro. Yeah. Tem um lado bom disso, tem um lado mau que é a proliferação do conteúdo. Yeah. Tipo, bom dia. Bom dia. Pessoas nada a ver. Pronto, é muito pesado dizer assim, né? Então, a perceberes que muita gente que precisa ainda passar por um certo processo já está a ter muita voz ou muito destaque, né? Yeah. Mas pronto, é o mercado é agressivo. Há pessoas que estão há 10 anos na fotografia e só há 3 sentem que estão a viver bem com aquilo. E há pessoas que em 2 anos já estão a viver muito bem com a fotografia. Então, o mercado tá bom, o mercado tá a crescer para algo grande. Mas embora ainda não temos. Aquela cultura, a devida valorização, ou isso depende isso depende de província para província, vá. Devida valorização sobre o filmmaker, o real trabalho do filmmaker. Porque a maioria das vezes as pessoas pensam, os clientes, né, querem fazer uma contratação de um determinado serviço para uma determinada instituição, de Yeah, um filmmaker, menosprezam. Mas essa câmerazinha é que yeah, vais fazer o trabalho e tudo mais, mas esquecem-se de que realmente é aquele trabalho que vai dar um up para a empresa dele, para o evento dele, esquecem-se yeah. disso. Aí entraríamos no assunto da autovalorização. Yeah, Entraríamos no assunto de. Assim, esses comentários em todo início de carreira vais ouvir, estás a ver? Prontos, né? Em todo início de carreira vais ouvir. Vai te fazer bem como vai te fazer mal. Vai te provocar melhorias, né? Ou vai te provocar a ideia de quereres melhorar. Como não? Isso, como a vida não é linear. certo. No fundo a gente tem que Yeah, saber, tem que saber filtrar e balançar o yeah, que é mas, positivo e o que é mas a cada negativo. vez mais vais saber ou como lidar com esse tipo de pessoa, como responder, ou se vais abandonar o trabalho, ou tipo, pronto, a cada ano que passa vais saber moldar. E se também não sabes mudar, algo se passa contigo. Se não sabe, porque se continuas a ter clientes que te desrespeitam, pronto, algo se passa com as pessoas, mas algo se passa contigo. Ok. Tipo, algo se passa com tu, criativo, que ou não tem posicionamento, ou não melhorou a qualidade de trabalho, ou, pronto, ou não melhorou a qualidade de trabalho, ou ainda tem coisas por aprender, ou não tem bons processos de trabalho, estás a ver? Ou mesmo atrai maus clientes por dinheiro, por precisar de dinheiro, então algo não é mais com a pessoa, é algo que se passa contigo. Como te posicionas, como respondes, como envias as fotos, como respondes o briefing, como, pronto, isso tudo. Ou mesmo essas coisas, esses comentários sempre vão ter. Mas o que vais fazer depois desse comentário vai definir muito. É uma autoanálise de como é que realmente Se vais trabalhas. falar, olha, meu senhor, eu não trabalho dessa maneira.
Se tu queres trabalhar comigo, precisas respeitar isso, isso, isso. Ou se vais punir o cliente, ou se vais abandonar o trabalho, ou se vais calar. E se calares, já sabes o que vai acontecer. Yeah, então é por aí. E yeah, prontos. O que eu diria também é que, tipo, estou a gostar do nível crescente de criativos. e- De criativos, estou a gostar muito do nível crescente de criativos. Mas, se for para ser específico, acredito que muitos precisam trabalhar Ok. o seu storytelling. Ui, acredito que muitas pessoas não sabem criar storytelling. Yeah. Mesmo eventos normais, tu consegues criar um storytelling bom, uma narrativa, um porquê, estás a ver? Uhum. Porque isso torna mais tipo, não tão intemporal quanto algumas coisas, Ok. mas torna mais intemporal do que os vídeos instantâneos que são trend. Ok. Yeah. Temos conteúdo em massa? Temos. Está-se muito? Yeah, talvez. Mas qualidade também, talvez. Yeah. Tá-se até com qualidade. Mas a narrativa, estás a ver? O porquê, o que é que transmite, o que é que comove, o que é que provoca, Ok. estás a ver? Yeah. Tipo, os trends provocam diversão, fun, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas a longo prazo, tu vês um vídeo trend ou tendência de